Bom dia. O shiur de hoje, da semana toda, é Leilui Nishmat, Malka Bat Moshe, mãe do Dani Milner. Ontem a gente começou a explicar que Be'etzem, Yetziat Mitzrayim, antes de Yetziat Mitzrayim, a descida do povo para o Egito, ela não foi um acaso. Quer dizer, ela é parte do processo de Shus. Quem está escutando a gravação, não responda ao amém. A gente explicou que é fácil falar sobre a saída do Egito, mas a gente precisa perguntar por que a gente entrou no Egito. A gente vê em Brit Ben Abtarim que a entrada do Egito é parte do plano. A gente explicou que, na verdade, ir para Mitzrayim é o que garante que Am Israel vai continuar para sempre sendo o povo de Hashem. Avraham Avinu perguntou, Nagid que eu sou tzadik, como é que eu vou saber que os meus filhos vão conseguir manter esse relacionamento com Hashem? A Kadosh Baruch Hu falou para ele, tem um segredo. O segredo chama-se Mitzrayim. E aqui entra a pergunta, como Mitzrayim Be'etzem resolve o problema de Avraham Avinu? Como ir para ser escravo no Egito? Aí quando a gente vê o que a Israel estava no Egito, eles estavam lá em 49 níveis de Tumá. Quer dizer, muito tzadikim eles não eram. A gente sabe que o Midrash fala, eles foram atravessar o mar, e o mar não sabia qual a diferença entre a Israel e os egípcios. Esses são idólatras, esses são idólatras. Alalov de Avodazara. Alalov de Avodazara. Então, isso é uma pergunta, aliás, geral. Sim, é uma pergunta geral. Sobre todas as galuyot. A Torá fala, e assim, Hazal explicam, que o Tikkun de Yetziat Mitzrayim, isso tem que saber também, antes da gente começar a explicar. Tem que saber porque isso toca no ponto de que Ilu Yatzam Mitzrayim. Quantos anos a Israel ficou no Egito? 210, todo mundo sabe. Mas quantos anos eles deveriam ficar no Egito? 400. Por que não ficaram 400? Porque não ia dar certo. Não ia ter a Israel. Ia acabar o povo. Então, já que o povo ia acabar, então Hashem fez a conta desde o nascimento de Yitzhak, ou desde a Kedat Yitzhak, algumas versões de onde vem essa conta de Arba Shana. E como tudo no judaísmo, a gente deu um jeitinho e, em vez de 400 anos, ficamos 210. Aval, Hazal explicam para a gente que esses 190 anos que estão faltando, eles vão precisar ser compensados. Eles poderiam ter sido compensados por bem, se a Israel tivesse ido no Maslul, recebido a Torá e não feito o Reta Egel. Mas o próprio fato de que o Tikkun não terminou, a ação que o Egito devia fazer, a Israel não terminou, ela cria a propensão de que ela não obrigou Kamovan o pecado do bezerro de ouro, mas ela aumentou bastante a propensão a cair nele, porque ainda tem coisas que precisam ser consertadas. E todas as galuyot, todas as diásporas e tudo que o Am Israel passa na história são para compensar esses 190 anos que estão faltando. Remes Ladavar, Ketz Sam Lachoshech, assim está escrito em Teilim. Ketz, ele botou um fim à escuridão. A escuridão ela tem limite. Ketz, Kuf Tzadik, é Begematria, 190. Ketz Sam Lachoshech, 190 anos. E esses 190 anos, quando a gente fala depois de Yetziat Mitzrayim, passam a ser bem mais. Então, qual é, Behemet, o Tikkun que a Israel foi fazer no Egito? Para entender isso, a gente tem que voltar na história um pouco para trás. Não é nem um pouco, é bastante. Até Adam Arishon. Adam Arishon, quando ele estava no primeiro dia que ele foi criado, ele tinha uma mitzvah: não comer de Etz Adat Tovera, não comer da árvore que ela conecta o bom e o mal. Explica o Nefesh HaChaim e outros. Nefesh HaChaim ele só fala isso da forma mais claro, o Marcelo vai lembrar que o que Adam Arishon fez não foi comer uma maçã, que não foi uma maçã com certeza, mas verdade que você não decreta a morte a toda a humanidade porque alguém comeu uma maçã. Isso não é proporcional. Ela má. Adam Arishon, ele tinha uma característica que ela é única.
o corpo dele era 100% compatível à Neshama dele. Na verdade, assim como a Neshama dele era toda boa, o corpo dele também era todo bom. Obviamente, o corpo e a Neshama não são do mesmo nível, não são iguais. Mas o corpo, ele é matim, ele é bom, ele é uma boa ferramenta, um bom utensílio, um bom kli para Neshama. E o mal não existia? O mal existia, mas o mal existia fora de Adam e Neshama. A cobra era o mal. Assim como hoje, o exemplo que o Nefesh HaChaim traz assim, assim como hoje a pessoa pode pôr a mão no fogo ou não pode pôr a mão no fogo? Ele pode escolher pôr a mão no fogo. Mas, Me'atzmo, de si mesmo, ele não tem nenhuma tendência a pôr a mão no fogo, porque isso não é parte da natureza dele. Assim era o mal Be'achas de Adam Arishon. Quando Adam Arishon ele come de Etz Hadat, esse mal passa a ser parte dele. O corpo dele já não é um corpo que ele só tem coisas boas, é um corpo que tem nele também coisas, tem um lado ruim. E automaticamente o homem precisa morrer. Tem que entender, o homem precisa morrer não é um castigo. Não é que Hashem falou, nu, agora vocês vão morrer. É para tudo uma realidade. O seu corpo, ele era eterno, quando ele era só bom. Mas o mal não é eterno. O mal, ele é temporário. E se agora dentro do corpo humano tem mal, então esse mal, ele é temporário. É uma laço. Tem um fim. A única forma do homem se libertar desse mal é através da morte. É isso que acontece com a humanidade quando Adam Arishon faz o reto dele. Quando Adam Arishon faz o pecado dele. Exatamente isso que acontece. Quando a gente se para pensar sobre o assunto, é a maior, sem a maior sombra de dúvidas, é a maior desgraça que teve na humanidade em todos os tempos. Tudo que a gente conhece como realidade é pós Adam Arishon. Todo o sofrimento que existe no mundo é pós Adam Arishon. Pós o reto de Adam Arishon. É isso que aconteceu lá atrás. Tanto que o Ramchal explica aqui o que é Reata Meitim. Reata Meitim, a gente tem que morrer, todo mundo vai ter que morrer, porque o nosso corpo hoje ele não é apto a suportar essa Kedushá Neshama. E a gente vai renascer com o corpo como ele era no tempo de Adam Arishon. E esse processo, na verdade, acontece com Adam Arishon, e a humanidade desde então, ela começa a desandar. Você vê Caim e Hevel, o que a inveja causa. Você vê na geração do Mabul, como o desejo e a falta de propósito na vida, onde eles levam. Você vê em Dora Palagá, onde leva a arrogância. Você vê em Sdom Vamorá, onde leva a ganância. Agora, Bechavana, não estou entrando porque é um senhor curto, mas cada um desses pontos, cada uma dessas gerações, as duas primeiras Parashiot da Torá, a pré-história, como chamava o Rav Tzvi Kug, ele falava que Bereshit e Noach é a pré-história. A história começa com Abraham Avinu. A humanidade na pré-história é um projeto muito mal sucedido. É um piloto que não deu certo. E, inclusive, tem escolas, Talmudei Torá, que não começam a estudar, se não me engano, em Chabad é assim, não começam a estudar a Torá com as crianças de Bereshit Noach, começam de Lech Lecha. Não, os primeiros suquinhos de Vaikra, depois passam para Lech Lecha. Eu acho, se não me engano, se eu me lembro bem do Heider, era assim. Por quê? Não, o que eu me lembro do Heider Kita Aleph era assim. Por quê? Porque a criança, ela começa a estudar a Torá, e aí ela vê Bereshit, só vê desgraça, só vê um homem que estraga tudo, ele acabou com toda a fé e confiança que ele tem no mundo, no bom, no ser humano. Começa com Abraão vindo, depois a gente volta e te conta que antes tinha outras coisas. E esse processo, na verdade, a humanidade toda vai passando. Até que chega Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele é escolhido por Hashem para, na verdade, para voltar à realidade de Am Israel, de Adam Arishon antes do pecado. Só que Avraham Avinu, ele é uma pessoa só. Ele é um indivíduo. Não é suficiente. A gente quer criar aqui um povo, uma nação. A nação é um corpo humano o corpo humano eterno, na nossa realidade é uma nação. A nação judaica ela é imortal. A gente quer criar uma nação que ela é conectada com a Hashem, onde nela o bem realmente ele pode vencer o mal, e se o processo tivesse realmente chegado até o fim, ele não chegou.
Mas se ele tivesse chegado até o fim, não só ele poderia vencer o mal, como ele teria totalmente separado de si mesmo o mal. O mal não seria parte dele, Bichlal. Não teria dentro dele nenhum, nenhuma sobra desse mal, e a Amisrael ia viver uma vida eterna. Assim era para ser, se não tivesse feito o Hitai. Assim foi. O exemplo que Hazal trazem sobre a escravidão no Egito é um ourives que ele precisa tirar. Sabe o que é um ourives? Ourives é uma palavra difícil. Então, ourives que vai tirar o ouro, eles põem o ouro no forno para tirar, quando se tira o ouro da terra, tem dentro dele todo tipo de minerais. Como você faz para separar esses minerais? Você põe ele num fogo, numa temperatura muito alta, e aí os minerais se separam. E é isso que a Amisrael passou no Egito. A Amisrael no Egito veio tirar esse mal, a escravidão do Egito veio tirar esse mal, que ele é um mal que ele é intrínseco, que ele é parte de nós. E a gente conseguiu, que isso é uma peulá que deu certo. Ela não foi completa, mas a partir de agora existe uma realidade no mundo que é uma realidade humana eterna. Essa realidade chama-se Am Israel. Não que cada pessoa dentro de si a gente ainda não chegou ao... E Am Israel ainda erra. Mas de forma geral, Am Israel, o bom nele pode vencer o mal, que não existe nos Goim. Os Goim eles estão dependendo da nossa vitória. Essa é a Kavaná que nós somos Orla Goim. Orla Goim é a Kavaná que Am Israel é o único que pode fazer essa mudança e automaticamente os outros povos, se conectarem com Am Israel, vão ter também benefícios dessa mudança também. Mas os únicos que podem realmente vencer o mal nesse mundo é Am Israel, não é o Trump. Para quem tem alguma esperança de que ele vai ser o Mashiach e de que ele vai resolver os nossos problemas, seja com os árabes, seja com o Progress, os únicos que vão resolver os problemas somos nós. Tzarech dizer, tem que estar consciente disso, e se a gente jogar nele, então não vai dar certo. Ele pode ajudar, ele pode ser uma boa alavanca, mas Zeló História Tabayo. E esse processo de criar uma nação, que é a nação de Hashem, é o que acontece em Yetziat Mitzrayim, e para isso eu precisava do Shiabud. Agora, como o Shiabud, como a dor, ela cria essa separação. Então, tem várias explicações, mas a explicação mais simples é a explicação do vício. A pessoa, para ela poder sair de um vício, o vício é exatamente isso, é uma escravidão, é algo que vence, eu entendo que eu preciso fazer A, mas no final das contas eu acabo fazendo B. Qual é o único fator que pode levar a pessoa a querer se libertar desse vício? A dor. Na verdade, começa antes. Para a pessoa poder se libertar, ele tem que querer se libertar. A pessoa querer se curar, dá para se curar. No nosso caso, precisa de Deus vir e tirar você de lá. Você não vai sozinho sair disso. Mas precisa ter uma condição. A condição é que você queira. Tanto que 80% do povo que ficou, eles não ficaram porque eles não eram tzadikim. Ninguém era tzadik. Eles não ficaram porque eles não quiseram. Eles não queriam sair. Esse é o motivo. Essa é a única diferença entre eles e os que saíram. Os que saíram queriam sair e os que não saíram não queriam sair. O que causa a pessoa a querer sair? A dor. Mas não é a dor, tá? Não adianta você pegar uma pessoa que é alcoólatra e baixar o pau nele. Você não é azor. Não é que está quando uma pessoa sente dor. Ela má. Ele precisa entender que o vício dele traz a dor. Ele precisa fazer essa relação entre a forma como ele vive e a consequência dolorosa que isso traz. Mitzrayim era o lugar que condensou dentro dele todos os males da humanidade pré-Mitzrayim. A Mitzrayim, ela é o... já. אני בשיעור, אני אחזור עליך עוד דקה. אפשר ללמוד, כן. דקה. ביי. Desculpa. Am Israel, preciso terminar. Mas Am Israel, a Mitzrayim é o lugar onde condensou todo o mal da humanidade. Eles eram gananciosos, eles eram... Talvez amanhã a gente explique um pouco mais como o Mitzrayim ele condensava esse mal. E Am Israel, dentro do Egito, ele entendeu o que acontece com o ser humano quando ele é preso a esse mal, ele é escravo desse mal. Como ele vive com essa dor. E essa consciência é uma consciência que liberta o ser humano, que possibilita o ser humano de se libertar.
Por isso que a escravidão do Egito ela é crítica. Não tem como sair do Egito sem passar pelo Egito. Não tem como ser uma pessoa livre sem poder se libertar. Amanhã a gente continua, fala disso um pouco mais.